Obrigado, Adriano Roque, estou na área para falar de mais uma vitória do Ceará no Campeonato Cearense. Vozão que segue com 100% de aproveitamento, né? Venceu o Iguatu 1-0 no estádio Presidente Vargas. O Léo Condé fez experiências no time, poupou alguns jogadores, né, o que é normal nesse início de temporada. Você, em Campeonato Cearense, vai correr o risco de perder jogadores importantes para o elenco, para o restante da temporada, não. Então não dá para você dar sequência muito assim para muitos jogadores, né? Tem que poupar, tem que dosar. Poupa uns aqui num jogo, poupa outros na outra. E o Léo Condé resolveu poupar ali os zagueiros que vem jogando, o Marlon, que vem sendo criticado, e também o jogador Ramon, né? A dupla de zaga foi nova diante do Iguatu e foi muito bem, né? Para mim, se portou muito bem aí o Éder, ao lado do William Machado, muito bom zagueiro, o William Machado muito seguro. No meu campo, o jogador Matheus Araújo teve oportunidade no lugar do Mugni, que ficou no banco de reservas, foi poupado. No ataque, pouparam também o Pedro Henrique, que deu lugar à volta do Ailon, que não está bem, né? O Ailon, ano passado, quebrou bem o galho como centroavante, mas não vem acertando praticamente nada. Perdeu um gol feito no primeiro tempo, né? O Ceará precisa, para ontem, contratar um camisa 9 para ser goleador desse time. Precisam contratar um cara para ser goleador. Está trazendo um jogador aí da Argentina, aposta. Está na hora, né, de dar um tempo aí nas apostas e focar em trazer um jogador para ser titular, que não tenha assim, dúvida de que ele vai brigar pela titularidade. Então, será preciso fazer isso para ontem, né? Então, o Iron não foi feliz, né? O Ceará tem um garoto aí na base, né, que é o Guilherme, que esteve na Copinha, entrou no jogo no segundo tempo, e esse garoto deveria ser aproveitado mais vezes, né? O Ceará não tem um jogador especialista na posição, poderia testar esse garoto mais vezes. Perdeu um gol no segundo tempo, o Pedro Henrique entrou no segundo tempo, fez a jogada, só que achei que o Pedro Henrique cruzou forte demais, mas centroavante ele tem que estar ligado, tem que se atirar na bola, talvez pela falta de experiência o garoto não se atirou. Mas não dá para criticar, né? Foi a primeira atuação profissional dele, então não dá para você criticar. Estou falando que talvez ele se ligue mais, né? Ele vendo o replay do lance, ele na hora vai guardar essa. Agora eu vou me atirar na bola para garantir aí um golzinho, né? De repente estreando no profissional com um gol, né? Isso aí é tudo de bom para o início de carreira do jogador, né? Mas o time no primeiro tempo estava com dificuldades de entrar na defesa adversária, de finalizar, né? E perdeu esse gol aí com o Ailon, numa jogada do Matheus Araújo, que começou tímido a partida, depois foi melhorando, mas dominou mal a bola. Ele poderia ter finalizado, ele estava até mais livre que o Ailon, tocou para o Ailon estava um pouco marcado, mas ainda assim era uma boa chance, acabou perdendo. E o Fernandinho, que estava sumido do jogo, resolveu chamar para ele a responsabilidade. E é esse tipo de jogador que o Ceará precisa, né? Que chame a responsabilidade. Se não está dando para entrar na área adversária, então vou arriscar de longe. No momento em que o Iguatu estava numa marcação mais espaçada em relação a ele, ele conseguiu se desvencilhar dessa marcação à distância, arriscou de longe e marcou um belo gol mesmo, né? Um gol bonito mesmo lá no Presidente Vargas. Não dava para o goleiro Mauro Iguatu, que para mim teve uma atuação, foi o melhor em campo do time do Iguatu, evitou aí gols que o Ceará não foi efetivo, parou muito ali no Mauro, mas é claro que o Ceará tem que trabalhar a finalização, tem que colocar a bola para dentro, né? Tem que buscar vencer o goleiro, mas não dava para o Mauro. Esse petardo aí de longe do Fernandinho garantiu 3 pontos para o Ceará, que encaminha aí uma classificação, chega a 9 pontos no grupo A, está muito próximo de chegar aí à fase semifinal do Campeonato Cearense. O Ceará enfrenta o Barbalha no próximo final de semana, tem tudo para sacramentar de vez, chegando a 12 pontos, né? Ninguém mais alcança o Ceará, então fica numa tranquilidade. Eu tenho defendido, o Ceará está na fase de buscar resultados, desempenho virá depois com o tempo, com o decorrer dos jogos, com o entrosamento, com a evolução física do time, aí sim você vai poder cobrar o desempenho mais adiante. Agora não, agora é resultado, tentar classificar, dar tranquilidade para os jogadores irem se entrosando, irem ganhando mais confiança. Então o resultado foi importante por isso, né? Foi 1-0, foi um resultado magro, eu diria até perigoso, porque o futebol às vezes é ingrato. O Ceará dominou o jogo, teve posse de bola, finalizou muito mais que o Iguatu, mas de repente naquela bola vadia o adversário pode buscar um empate. Então faltou o Ceará mais efetividade no seu ataque. O Condé viu, vai trabalhar isso certamente, os jogadores também estarão convencidos de que precisam melhorar. Meu campo ali com o Lourenço e Richardson, que voltou o time no lugar do Fernando Sobral, que também foi descansar, ficou no banco de reservas. Lourenço é aquele pulmão do time, né? Um jogador que realmente, né, se identifica muito com o Ceará, ao lado do próprio Richardson, do Sobral, mas é aquele jogador que tem uma saúde privilegiada. Início de temporada o cara consegue jogar os 90 minutos com aquela intensidade, com aquela correria.
Legal isso da parte do Lourenço, né? Mas não sei na Série A, mas pelo menos para esses jogos de início e na Série B ele ajudou muito o Ceará. O Matheus Araújo começou tímido, o garoto, que substituiu o Mugni, mas depois foi se soltando, teve uma atuação para mim razoável. No segundo tempo cansou e foi substituído. No ataque, o Airo, a gente falou, né, não foi bem, né, então é um jogador que eu não teria renovado o contrato com ele, nada pessoal contra ele, mas acredito que o Ceará precisa de mais qualidade. No segundo tempo, o Condé fez algumas mudanças, né? O João Vitor entrou, o garoto que goza de muito prestígio do torcedor alvinegro, mas que infelizmente não leva sorte. Quando entra, acaba se contundindo e acabou se contundindo, dando vaga para esse garoto que eu falei, o Guilherme, centroavante da base, que fez gol na Copinha. É um jogador que merece ter mais oportunidades, grandalhão, forte, que poderia ajudar o Ceará como ali um jogador de área, no momento que o Ceará está ainda tentando contratar esse camisa 9. E eu venho dizendo, o Ceará precisa contratar dois, pode contratar até um agora, de forma emergencial, mas para ser titular. Mais adiante, pode pensar em contratar um outro jogador para a posição para compor elenco. Mas não pode ficar sem do jeito que está, ou aproveitar esse jogador da base, no caso, o Guilherme, que entrou no segundo tempo. O Recalde entrou, perdeu uma oportunidade no segundo tempo, daquelas chances claras, né? Mas também ficou nítido a falta de ritmo de jogo do jogador. Não sou muito fã do futebol do Recalde, não, mas essa eu dou desconto, né? O cara entrou ali sem ritmo de jogo, foi tentar cabecear a bola e cabeceou para longe, né? Totalmente descalibrado. Mas dá esse desconto que ele não está com ritmo de jogo, tem que ter mais oportunidades para mostrar, tem que ser justo nessa hora, né? Chamou a atenção no segundo tempo a entrada e estreia do lateral direito Fabiano, jogador que mostrou muita disposição, jogador que a gente falava, ó, o cara está vindo da Europa, lá o calendário, apesar de ser brasileiro, mas ele saiu muito cedo do Brasil, lá da Penapolense, do interior de São Paulo, é de Presidente Prudente, mas começou na base da Penapolense, foi negociado com o futebol português, lá no Braga, acabou se profissionalizando por lá, e fez a sua partida, a primeira partida profissional no futebol brasileiro, ele é brasileiro, agora pelo Ceará, nesse segundo tempo, depois dos 20 minutos, entrou diante do Iguatu e deixou uma boa impressão, um belo cartão de apresentação. Se o futebol for esse, será titular absoluto do Ceará. É claro que é cedo, né? Ele entrou apenas ali num trecho ali do segundo tempo, contra o Iguatu, o Campeonato Cearense, mas é aquela história que eu digo, serve para dar confiança para o jogador que está tentando a readaptação ao futebol brasileiro, jogou profissionalmente em Portugal, mas veio em forma, né? Mostrou isso no segundo tempo, e a gente imaginava, o calendário português, o calendário europeu é diferente do brasileiro, lá eles estão no meio da temporada, e aqui o jogador brasileiro está iniciando a temporada, está tentando entrar em forma. Então eu imaginava, se não for titular hoje, pelo menos no banco de reservas dá para ir, e dá para ganhar uma minutagem, né? O treinador precisa arriscar e colocar esse jogador em ação o mais rápido possível, porque perdeu o Rafa Ramos, tem o Dieguinho, que hoje foi até bem, mas não é lateral direito, é volante que atua como lateral. E o Fabiano Souza, como especialista da posição, mereceria logo ser colocado no time para ir trabalhando, testando, para ele ser o titular. Mas deixou uma impressão muito boa, né? Eu vou esperar outras apresentações para a gente poder justamente cravar que ele será o titular e o jogador que será preciso. Colocou bola na trave, apoiou, funcionou como ponta, jogador de muita força e ao mesmo tempo velocidade também, o que é interessante. Então vamos aguardar os próximos jogos. Uma vitória de bom tamanho, poderia ser um placar mais elástico? Poderia, mas é o que eu estou dizendo, o Ceará hoje precisa se preocupar, focar nos resultados. O desempenho vem aí com a confiança dos resultados que vem acontecendo e com a sequência de jogos, evolução física, o próprio entrosamento. O Ceará é um trabalho novo, a comissão técnica permaneceu do ano passado, mas o Ceará mudou o elenco inteiro, então tem que ter um pouco de paciência. É complicado pedir para o torcedor isso, mas, né, é o que tem que ser feito, né? O desempenho deverá ser cobrado somente um pouco mais adiante, quando os jogos mais importantes e decisivos começarem a entrar ali no radar do time alvinegro. Então, 1-0 para o Ceará em cima do Iguatu. O próximo jogo do alvinegro será domingo contra o Barbalha, novamente no estádio Presidente Vargas. Acompanhe meu trabalho de segunda a sexta-feira na Sol FM 94,3, a partir das 18 horas, no programa Futebol na Sol e nas transmissões esportivas também do Jogo do Vozão. E acompanhe também de segunda a sexta-feira, 11 da manhã, na TV Metrópole, canal 16.1, ao lado de Kleber Tubarão, no programa Futebol Alegria. Valeu!